paz do Senhor a todos. Eu sou a Júlia e hoje eu estou aqui com o meu amigo Rafael Martins, missionário da Igreja Batista Esperança de Icaraíma. Hoje, atualmente, ele está em Alto Paraíso, né? Sim. Com o projeto de missão. E eu sei que muita gente que não conhece o trabalho missionário tem muitas perguntas para fazer, assim como eu também tenho. Então, hoje exclusivamente eu quis trazer o Rafa, não só por ser amigo da minha família, mas porque ele consegue explicar de uma forma melhor pra gente. E eu já vou logo, antes de tudo, perguntando: o que é um missionário? O que um missionário faz hoje em dia? Então eu quero cumprimentar todos também, com a graça e a paz de Jesus. Então vamos explicar o que seria ser um missionário. Como a palavra mesmo já diz, missionário é aquele que cumpre uma missão, né? E qual seria essa missão? Essa missão a Bíblia nos relata lá nos finais dos evangelhos, né? Quando Jesus ele dá a grande comissão àqueles que estão os ouvindo. Então o que diz a grande comissão? Ide pregar o evangelho a toda criatura, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão, não só do missionário, do pastor ou de quem tem algum cargo na igreja, mas todos aqueles que aceitam a fé em Cristo, que creem em Cristo Jesus. Essa é uma ordenança para todos. Só que hoje o missionário, é claro, ele tem um trabalho diferenciado, porque nem todo mundo pode ou tem a disponibilidade de sair para fazer a obra de Deus, né? Então o missionário hoje, muitas vezes ele atua fora, ou do seu lugar de nascença ou do seu lugar de trabalho. Então ele precisa ir aonde muitas vezes não há igrejas, muitas vezes não há muitos convertidos. Então o missionário, hoje o trabalho missionário ele é isso, é aquele que vai proclamar as boas novas fora do seu ambiente natural, né? Mas todos nós somos chamados para fazer missões, independente do seu cargo, daquilo que você tem, como seu chamado. Saiba que o teu chamado sempre foi proclamar as verdades da palavra de Deus. Eu estava lembrando aqui do fato de, há uns bons anos atrás, de uma manhã missionária que teve, quando vocês ainda participavam, da Igreja Assembleia de Deus, e foi chamado, você que tem um desejo de ser missionário e tal, e a sua esposa, Daniele, foi lá na frente. E depois, logo quando a gente saiu, eu lembro que tinha um almoço, a gente conversando, e ela falou pra mim assim, que ela tinha mesmo no coração dela. Mas isso faz muitos anos atrás, né? Eu queria saber assim, como que você viu que esse era o seu chamado? Qual foi o momento que você falou assim, não, é isso que eu quero? Então, a gente falar um pouco disso, vou pegar um pouquinho lá para trás. Eu me converti no ano de 2009, quando eu comecei a namorar a Dani, então logo me converti. E em 2010, final de 2010, eu me batizei. E no meu batismo, esse um ano que eu fiquei na igreja, então eu via Deus falando com as pessoas, tudo, usando pessoas para Deus falar com eles. E até então Deus nunca tinha falado comigo diretamente. Até que no dia do meu batismo, no culto à noite, Deus falou diretamente comigo, Usou a missionária que estava pregando no congresso lá do Porto. E essa missionária, ela disse que Deus tinha para nós, para mim no caso, separado um ministério de evangelista, E o evangelista, todos sabem que é aquele que proclama, que vai levar o evangelho. De certa forma, é um missionário, o serviço de evangelista. E desde então aquilo eu coloquei no meu coração. E desde então aquilo foi, conforme eu fui amadurecendo na fé, crescendo dentro da igreja, essa vontade foi cada vez mais ficando mais forte, dentro do nosso coração. E um pouco mais para frente eu aprendi que existem diversos tipos de missões, Há as missões de evangelismo mesmo, de sair, evangelizar, sai nas cidades evangelizando, sai nos povos evangelizando.
E há a missão de plantação de igreja, que além de você evangelizar, você vai estar criando uma comunidade de Cristo naquele lugar, né? Ou você vai estar implantando ali uma igreja. E esse projeto de plantação de igreja foi o que me cativou de verdade. Então, depois que eu vim para a Igreja Batista, né, tive a oportunidade de fazer o curso de missões da Junta de Missões Nacionais, voltado especificamente para essa área de plantação de igreja. Então ali a gente aprendeu muita coisa e Deus só confirmou o desejo do nosso coração, a ponto de nós conversarmos com o pastor Eric, né, e nós demos a ideia para ele, para nós então retomar o trabalho que havia tido ali em Alto Paraíso, mas que não estava tendo mais, porque tinha algumas famílias lá que precisavam, né, cultuar, e para eles era difícil vir para cá, né? Então, vendo essa necessidade, nós então fomos diretamente com esse intuito de ir lá em Alto Paraíso plantar, né, o trabalho batista lá. Mas então esse desejo, desde quando a gente se converteu, né, que Deus falou conosco, nós viemos alimentando esse desejo no nosso coração. Que legal. Ô Rafa, você ainda é novo, né? Tanto você quanto a Dani, né? Vocês têm 2 crianças pequenas e tal. Não se vê mais tantos missionários como antes, certo? Eu acho que em questão assim, como que eu posso dizer? Dinheiro mesmo. Acho que as pessoas se preocupam muito, né? Em sair para um projeto de missão, e se preocupam, né? Às vezes pode falar alguma coisa dentro de casa, ainda mais quando tem criança pequena e tal, né? Para você, assim, o que seria talvez a maior dificuldade que você vê? Por que há menos missionário hoje? Então, eu acredito que por causa do comodismo, né? As pessoas hoje, é claro que o mundo, cada ano que passa, o mundo está cada vez mais acelerado, as pessoas buscando cada vez mais, né, uma estabilidade, principalmente financeira, de trabalho e tudo. E isso acaba que vai fechando para essas pessoas a possibilidade de elas deixar tudo e sair, né, para a obra. Porque a gente sabe que os missionários, eles não possuem um salário fixo, eles não possuem uma renda, né? Nós ainda temos o privilégio de poder trabalhar e ainda fazer missões, né? Mas a gente sabe que vai chegar uma hora que não vai ter como conciliar as duas coisas. Hoje, os missionários, eles são sustentados quase que 100% pelas doações, ou seja, das igrejas, ou seja, as doações das empresas, né, que trabalham fazendo missões. Tem muitas empresas, né, que elas não respondem por uma igreja, mas elas são... Rafa, não só te cortando, você acha que falta um pouco de fé? Sim, com certeza, porque o missionário, ele precisa viver pela fé, né? E se ele não tem fé, dificilmente ele vai aceitar um trabalho como esse, porque é um trabalho que você não sabe o dia de amanhã. Por exemplo, o ano passado, com a crise, né, do Covid-19, as arrecadações, e eu vou falar pela Igreja Batista, lá das juntas de missões da Igreja Batista, as arrecadações caíram 80%. Então, ou seja, né, você tem aí de um total que você recebia no ano anterior, você começa a receber somente 20% daquele valor, e você precisa sustentar os seus missionários, né? Graças a Deus que Deus foi muito bondoso, né, a ponto de eles, durante os anos que estavam entrando bastante recursos, eles tinham um fundo ali, tinham um caixa que conseguiram então sustentar todos esses missionários, ainda que as entradas caíram, mas nenhum missionário ficou sem o seu salário, sem o seu sustento, né? Mas isso é o que? É uma prova de que Deus realmente cuida. Deus não vai deixar passar fome, Deus não vai deixar passar necessidades, mas a pessoa precisa ter fé, precisa se entregar mesmo para a obra, independente, né, não visando ganhos financeiros, não visando, né, benefícios materiais, mas tendo no seu coração o regozijo de ver a alma se rendendo a Jesus, né? Hoje nós temos trabalhos extraordinários na Amazônia, né, no sertão, e sem dizer os fora do Brasil, né,
tanto aqui na América do Sul, né, nesses países comunistas, a gente pensa que não, mas eles, os missionários nesses países como Colômbia, Bolívia, né, hoje também é o Chile e a Argentina também, então está sendo um território muito complicado para os missionários. Então os nossos missionários estão espalhados por todo lugar e eles são movidos diretamente pela fé e, é claro, e com a ajuda dos irmãos, não só ofertando, mas também orando, né, e se doando também para ir à obra missionária. Sim. Que não é um trabalho assim fácil, né? Quando a gente fala assim de ganhar alma, a gente sempre quer começar falando do amor de Jesus com as pessoas, né? Aquilo que Jesus fez pela gente, né? O plano de salvação, né? Que Deus teve, tudo. Mas eu vou falar assim na minha visão, eu acredito que a gente está assim, para esgotar o tempo. E a gente ficar sempre só falando do amor, acariciando, né? Não, só ali. Eu acho que não é mais tão, assim, é válido, claro, o amor de Jesus sempre é válido, mas eu acho assim que tá na hora de a gente falar que Jesus está voltando. Como que um missionário ganha a alma? Como que você vai conseguir, sim, chegar e falar, ó, se arrependa, enquanto é tempo, Jesus está aí, vamos, bora. Durante o curso, a gente aprendeu diversas estratégias, né? E uma das estratégias que eu achei bem válida e eu creio que é uma das que tem mais resultado é a estratégia seguinte, né? É claro, igual você falou, normalmente nós vamos às pessoas e só mostramos o amor de Jesus, né? E muitas vezes nós esquecemos de chamar a pessoa ao arrependimento, de trazer a pessoa a realmente buscar uma nova vida. Porque se nós apenas falamos para as pessoas, olha, Jesus ama todos, Jesus te ama do jeito que você é, do jeito que você está e tal, essa pessoa não vai ver necessidade de uma mudança real, completa na sua vida. Então ela vai vir para a igreja do jeito que ela está. Quando começar a vir os confrontos que o próprio Evangelho traz contra a pessoa, ela vê que não foi bem aquilo que ela quis, que ela aceitou quando quis Jesus. Então, das estratégias mais eficazes de evangelização, primeiramente, quando você abordar uma pessoa, né, e você começar uma conversa a respeito do Evangelho, primeiramente você precisa fazer com que aquela pessoa entenda a posição dela diante de Deus, né, como pecadora, como alguém que realmente necessita da salvação. A pessoa ela precisa entender isso. Né? E muitas vezes nós utilizamos o texto lá da carta aos Hebreus, que diz assim, que ao homem é dado o direito de morrer uma só vez. Então você começa com a pessoa dizendo isso, olha, você sabia que ao homem é dado o direito de morrer apenas uma vez. E só existem dois caminhos, para qual caminho você está caminhando? Né? E você então começa a questionar essa pessoa, porque normalmente essa pessoa, as pessoas que não conhecem o Evangelho, elas tendem a crer que a salvação é por mérito. Então elas vão dizer o seguinte, que para mim ser salvo eu preciso ser um cara bom, eu preciso parar de fazer coisas erradas, tal. Isso é, claro, uma coisa certa, né? Nós também não vamos para o céu fazendo coisas erradas. Mas a pessoa precisa entender que a sua vida de pecado, né, ela faz as coisas erradas, pratica o erro por causa do que ela ainda não conhece a Cristo. Né? A palavra de Deus diz que nós somos escravos do pecado quando nós não conhecemos a Cristo. E quando nós conhecemos a Cristo, de fato nós nos tornamos livres. Livres para quê? Para escolher fazer o bem. Porque Paulo mesmo diz, né? Quando eu quero fazer o bem, o mal já pratiquei. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ou seja, uma vida sem Jesus, a pessoa só pende para o erro, só pende para o pecado. Então uma pessoa precisa entender, primeiramente, a posição que ela está diante de Deus e reconhecer que ela é pecadora e dependente de um Salvador. A partir do momento que ela entende isso, aí sim, ela deseja aceitar a Cristo com o coração arrependido e buscando ter uma nova vida. Essa é a forma mais eficaz. E aí depois, é claro, você mostra o amor de Jesus para com os pecadores arrependidos, porque Deus ama todos os pecadores arrependidos. Aquele que não se arrepende, infelizmente, a Bíblia é clara em dizer que para ele só resta a condenação. Rafa, você acha que hoje os jovens estão mais abertos para um trabalho desse ou não? Estão muito ligados ainda no mundo, tá difícil, é jovem de igreja indo para o mundo, é jovem do mundo que não quer saber
nada? Você acha que, ou não, você acha que tá uma área que os jovens estão sim, só não estão sendo divulgados no caso? Então, hoje, na verdade, o que dificulta, eu creio que hoje está mais difícil do que antigamente, né, para você conseguir atrair os jovens por conta dos prazeres do mundo que estão sendo oferecidos hoje. Hoje as coisas estão cada vez mais liberais, mais abertas, né? Então isso faz com que os jovens não tenham muitos empecilhos para adentrar no mundo aí de lama, vamos dizer assim, né? No mundo das drogas, da bebedeira. Hoje está muito mais fácil para o jovem se entregar a isso. Só que por outro lado, também nós temos aí a internet hoje, ela traz aí uma chuva de informação para os jovens. Então o jovem, quando ele realmente deseja e sente o desejo, né, de servir a Deus, de conhecer mais a palavra, por outro lado também se tornou muito mais fácil, porque o jovem hoje tem acesso a informações que ele não tinha anteriormente, né? Nos tempos passados, muitas vezes os jovens, para eles conhecerem a Bíblia, tinha que alguém chegar a eles, ensinar e mostrar, né? E hoje eles estão muitas vezes conhecendo a palavra de Deus por meio da internet, né? É claro que tem os dois lados. Muitas vezes você pode aprender coisas realmente boas, que edificam, mas muitas vezes você pode aprender coisas que muitas vezes não está alinhada com o Evangelho, né? A internet, ela é um mundo sem lei, então você tem acesso a todas as coisas. Mas eu acredito que um jovem hoje, quando ele se converte, esse jovem, ele tende a ser mais firme, mais fiel do que os jovens de antigamente, por causa dessa facilidade do mundo. Quando o jovem consegue rejeitar o mundo, rejeitar esses prazeres do mundo para servir a Cristo, esse jovem pode se considerar sim um jovem forte, um jovem de fé, né? Porque hoje ele consegue renunciar esses milhares de prazeres que o mundo está oferecendo nos dias de hoje. Sim. Eu vejo que a maioria dos jovens, eles acabam buscando a Deus quando realmente eles estão sozinhos, né? Quando se vê assim num tempo ali perdido, né? Porque na verdade todos os adolescentes passam por esse momento, né? Perdido, amigos e tal, então eles acabam buscando a igreja, algo assim, né? O que seria assim, um plano de acolhimento num jovem? Porque eles acham que para ir para a igreja eles têm que primeiro se libertar das coisas para depois ir para a igreja. E não, né? Qual seria um plano assim, de acolhimento hoje? Chegar um jovem aqui, por exemplo. Na verdade, o jovem, primeiramente assim, todo jovem, ele tem o desejo, ele sente esse desejo dentro dele, um desejo natural, né, de pertencer a algum grupo. O jovem normalmente ele vai sentir essa necessidade, né? E o que acontece? Até dentro das igrejas hoje, nossos jovens, muitas vezes a maior parte das amizades dele, do círculo de amizade dele, são pessoas fora da igreja. E aí o que acontece? Muitas vezes naquela rodinha onde está todo mundo bebendo, fumando, ele se sente na necessidade de fazer parte daquele grupo. É onde esse jovem vai pender para aquele lado, vai cair e vai sair da igreja. Nós precisamos, primeiramente, é claro, de preparar lideranças no meio dos jovens, para que esses jovens, né, comecem a liderar outros jovens e esses jovens comecem então a criar estratégias para segurar esse jovem, porque nada melhor do que um jovem para conhecer outro jovem, né? Ainda que nós já fomos jovens algum dia, mas pela nossa maturidade, pelo tanto que nós amadurecemos, é óbvio que para os jovens nós vamos ser o careta, nós vamos ser o quadrado, nós vamos ser aquela pessoa que eles não vão querer estar junto, né? Muitas vezes vão querer estar, não, esse aí é o tiozão lá da igreja, não quero. Então a gente precisa preparar líderes dentro da juventude, pegar aqueles jovens que têm que você consegue ver, né, um desenvolvimento melhor, maior aí da fé, e buscar esses jovens e preparar esses jovens para que eles possam enturmar outros jovens e mais, né, precisa ter ali dentro algo que venha realmente chamar a atenção dos jovens, entreter os jovens,
trazer os jovens para estar fazendo alguma atividade, para estar praticando coisas. Uma das coisas que mais você mais consegue atrair os jovens para fazer na igreja é tudo aquilo que envolve trabalhos extra-igreja. Por exemplo, trabalho de evangelismo, pegar os jovens fazer uma peça teatral, uma peça musical, alguma coisa que saia fora da esfera da igreja, para que eles possam atuar fora, porque isso você vai estar dando trabalho para eles e eles vão se sentir cada vez mais úteis na obra, né? Porque dificilmente você vai conseguir segurar um jovem dentro da igreja somente trazendo eles para o culto, para a IBD ou para os ensaios, né, da juventude. Você precisa ter algo extra, além, para você conseguir chamar a atenção dele e realmente enraizar ele dentro da igreja. Até porque eles têm muitas horas extras, assim. Tem. E aquela frase é mais que certa, né? Que cabeça vazia, mente vazia é oficina do diabo. Isso aí é com certeza. Bem isso mesmo. Ô Rafa, agora sim, no fundo do coração, eu sei que nenhum caminho é fácil. E nem tem que ser fácil também, senão não tem graça. Mas em algum momento você falou assim, não quero mais? Olha, graças a Deus, eu comento sempre com a Dani, com os outros, falo assim, Deus foi muito misericordioso conosco. Já teve momentos, é claro, da gente pensar em não conseguir fazer, né? E não estar aguentando. Mas, por enquanto, nesse momento, desde quando eu me converti em 2009 e até os dias de hoje, né? Eu sempre busquei alimentar a minha fé. Então, eu nunca passou pela minha cabeça abandonar, né? Mas porque eu busquei fortalecer a minha fé, né? A gente precisa ter a nossa fé realmente alicerçada na rocha, porque se a nossa fé estiver alicerçada na areia, qualquer vento chacoalha, e aí a gente fica com esses pensamentos, né? Mas a hora que a gente coloca na balança, né, tudo aquilo que você perde sem Jesus, sem estar na fé, sem estar na igreja, é muito maior, né, a perca do que você estando com Cristo. Porque Cristo, claro, nos chama para renunciar a nós mesmos. Nós vamos ter perca. Só que Paulo diz que as perdas que nós temos depois que encontramos a Jesus, na verdade elas se tornam ganho. Então ela é diferenciada, né? Você não sente falta dessa perda. Na verdade essa perda ela vai te tornar um ganho, porque você vai estar somente avançando para um lugar excelente ao qual Deus tem nos preparado, né? Então, a partir do momento que nós temos uma fé fraca, aí você não consegue enxergar as coisas desse jeito. Você acha que com Cristo você perde mais do que no mundo. Porque a nossa carne, o nosso corpo anseia para satisfazer os desejos da carne. Então, se você não tem o Espírito Santo de Deus, a carne vai prevalecer. E você vai querer satisfazer a carne achando que se satisfazendo você está fazendo o que é certo, né? Igual uma frase errada que o mundo diz, né? Que a vida é curta, então precisamos, né? Como diz assim, fazer aquilo que nos deixa feliz, né? Aquilo que nós queremos fazer, porque a vida é curta, é breve, mas na verdade nós precisamos fazer aquilo que vai nos levar para um lugar realmente de alegria, paz e glória eternal, né? É para lá que nós estamos caminhando. Por isso que eu acredito muito que você ter uma intimidade somente sua com Deus faz uma toda diferença, né? Nessa hora assim de dificuldade, né? Eu falo que a gente tem que ser muito constante nisso. Eu coloquei uma coisa pra mim, que eu falo, a gente tem que orar até quando a gente não quer orar, né? Mesmo assim, para ter uma rotina de você conversar com Deus, você tá ali toda noite, ou todo dia, ou toda tarde, né? A hora que você tirar para Deus, você tem que fazer ele todo dia, para não perder mesmo, né? Porque a gente é fraco mesmo, a gente tende a pender sempre pro outro lado, né? O Rafa, eu tô muito, mega feliz, nossa, eu senti muito o Espírito Santo aqui falando com você. Mas eu queria que você deixasse um recado de missionário para missionário, futuros missionários,
tá? Para quem vai começar agora ou tem um desejo, porque muita gente tem um desejo, mas não sabe como começar, ou quem procurar, o que fazer. Então, deixa aí o recado, fala aí como que você fez, o que tem que fazer. Então, o recado que eu tenho para vocês é o que Paulo diz a Timóteo, né? Que aquele que almeja o episcopado, excelente obra ele deseja. Né? Ainda que o trabalho missionário, como qualquer trabalho que você faz para o reino de Deus, ele é um trabalho que não é fácil, porque o mundo não quer Deus, o mundo não quer Cristo. Então você está indo na contramão do mundo, né? Você está levando algo que as pessoas não estão buscando, mas você precisa apresentar para que as pessoas reconheçam que mesmo não buscando, elas necessitam, elas precisam, né? Então vamos, para você que tem o desejo de ser um missionário, de ser um pastor, de trabalhar na obra de Deus de alguma forma, primeiramente busque alicerçar a tua fé, busque fortalecer a tua fé. E primeiro de tudo é óbvio, através da oração. Paulo mesmo diz, orai sem cessar. Orai sem cessar não quer dizer que você precisa ficar 24 horas com o joelho dobrado orando ao Senhor, mas que você nunca deixe de orar. Que ore todos os dias, todo momento oportuno é momento de você orar. Então é necessário a gente orar sem cessar, porque a oração é o combustível do crente, né? Como a gente costuma dizer. Então fortaleça a tua fé, firme a tua fé, busque conhecimento na palavra de Deus, porque o missionário ele precisa estar capacitado na palavra, porque nós vamos ser confrontados no mundo e muitas pessoas que não creem em Deus, não creem em Cristo, conhecem a palavra do Senhor. Conhecem, leem, estudam a palavra para poder questioná-la. Eles não estudam para poder obedecê-la, eles estudam para poder questioná-la. E muitas vezes você vai se deparar com pessoas assim. Se você não estiver preparado, você vai tomar um baile e você vai acabar saindo, vamos dizer assim, triste, né? Por não conseguir dar uma resposta, por não conseguir ganhar realmente aquela pessoa. E outra coisa também, no trabalho missionário. O trabalho missionário, ele não é garantia de eficácia em 100% das vezes que você for evangelizar alguém. E um dos exemplos mais claros disso está lá nos evangelhos também, na parábola do semeador. Jesus diz que o semeador saiu a semear. E algumas sementes caíram no solo na beira do caminho, outro caiu no solo rochoso, outro no meio dos espinheiros, e outra semente caiu no solo bom. Então aqui você tem a beira do caminho, o solo rochoso, o meio dos espinhos e o solo bom. Então, pelo menos você tem 25% de chance, né? Mas nós não conhecemos o coração das pessoas, o solo é o coração das pessoas. Nós não conhecemos, mas a única coisa que precisamos fazer é lançar a semente. Buscando que essa semente caia em um desses solos. Como eu já disse, nós não sabemos, mas em 75% das vezes esse solo vai cair, essa semente vai cair em solo ruim. E essa semente não germinará e não dará fruto. Mas se você conseguir alcançar esses 25% de solo bom, que este vai germinar, vai dar frutos, você então estará fazendo grandes coisas para o reino de Deus. Então vamos lançar a semente, não importa qual é o solo, vamos lançar a semente. Que depois da semente lançada, é ela que vai dizer qual solo é bom e qual não é. Então que possamos, né, estar preparados na palavra, na oração e com ousadia e coragem vamos lançar o Evangelho a toda criatura, para que aqueles que verdadeiramente crêem sejam salvos e herdam a vida eterna. Muito obrigada. Amém, Rafa. Meu Deus, que palavra. Muito obrigada. Gente, a gente vai ficando por aqui e vamos gravar mais vídeo, viu, Rafa? Porque tem muito mais coisa para conversar. Sim. Quero deixar meu imenso agradecimento, tanto meu quanto também do meu esposo, tá? A família de vocês, praticamente nossos irmãos, né? Sim. Quero agradecer hoje a nossa cameraman, a Dani, que está ali atrás. Eu vou deixar nas descrições as redes sociais, e também tem do MIBAPA. MIBAPA, né? Missão
Batista em Alto Paraíso. Vou deixar tudo anotado do Rafa, também tem o da Dani, que a Dani faz bolo, quem quiser bolo, só ir pra lá, encomenda, tá? Vou deixar para todo mundo. Quero que vocês reflitam bastante na palavra do Rafa. Se tem alguém, como eu já disse, eu lembrei que a Dani falou sobre missão há anos atrás e hoje está se cumprindo na vida deles. Eu acredito que quando Deus planta uma sementinha é porque algo de muito bom vai nascer dentro daquela sementinha. Então, se você tem um desejo de ser missionário, alguma coisa, reveja e veja esse vídeo novo ou entre em contato com o Rafa, né? Vou deixar a rede social dele, entre em contato com ele, se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, manda mensagem aí, tá bom? Então, compartilha para todo mundo e até mais, gente. Obrigada. Obrigado, gente.